Todas as pessoas falam sobre salvação e é o assunto mais importante na vida de uma pessoa. É a salvação eterna. Porque já nascemos com uma natureza condenada. Todos pecaram e destituídos estão ou privados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos. Então a salvação torna-se o assunto mais importante, porque trata diretamente da eternidade e também do viver dessa pessoa aqui neste mundo. Viver neste mundo com uma natureza, uma situação de uma pessoa condenada, ela não tem paz, ela não é livre, ela é dominada e cheio de angústias, estas ou aquelas. Não tem descanso. Agora, eu quero tratar aqui, nesse vídeo, sendo um vídeo bem curto e objetivo e direto. A salvação é pela justiça do homem. Alguns podem pensar assim. O homem, ele ajunta coisas, agrega fatos, feitos, para que de alguma forma ele consiga se justificar diante de Deus. E a palavra do Senhor diz em Isaías 64, 6, ele diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Portanto, ninguém consegue se justificar usando a sua própria justiça. Outra condição, nós não poderemos ser salvos pelo cumprimento da lei. O que a palavra do Senhor diz? Em Gálatas capítulo 6, versículo 16, Gálatas 2, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Não matarás, guardar o sábado, amarás o teu próximo como a ti mesmo, guardar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos são maravilhosos, fala a respeito do caráter de Deus, mas nós não conseguimos cumprir toda a lei. Porque Tiago 2,10 diz que se nós tropeçarmos em um, nós tropeçamos em todos. Portanto, a lei foi dada para dar direção, para nos orientar a como viver melhor para Deus e viver melhor aqui neste mundo. Mas as pessoas usaram a lei como meios de salvação, de justificação diante do Senhor. Agora, aquele texto que eu acabei de dizer que está em Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É possível conseguirmos nos justificar diante de Deus mediante a obediência à lei? E a lei fala do caráter de Deus. Ela é santa, ela é boa. Em Romanos 7 fala. Mas eu tentar justificar, a própria palavra do Senhor diz: se eu errar em um, eu errei em todos, sou culpado de todos. E também sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus para que favorece ao pecador injusto. Jesus Cristo é
Em 1 Coríntios 1,30 diz que Jesus Cristo é, da parte de Deus, para cada um de nós, sabedoria, justiça e etc, etc. Temos batido nesse assunto, temos falado nesse assunto, porque é o assunto principal, o mais importante da nossa existência. E o homem, muitos querem se justificar mediante a lei. Impossível. E a própria palavra do Senhor diz: não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé, a nossa união em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Será que não está claro isso? E também outro, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quem quer se justificar mediante a obediência, o cumprimento, a prática da lei, ele anula o sacrifício de Cristo. Para essa pessoa não precisa Cristo ter morrido, porque Deus tem a sua justiça para justificar o injusto, o condenado, que é Jesus Cristo através da cruz, atraindo o injusto, crucificando-o, justificando-o, reconciliando com o próprio Deus, esse pecador crucificado com Cristo, e quando ele foi ressuscitado, como o Senhor Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, justificados pela justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não a nossa justiça por lei. Também tem outro caminho aqui. Nós não podemos ser justificados por boas obras. Em Efésios 2,8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. É tão clara a palavra do Senhor. E ainda em Romanos vai nos ajudar nessa questão mais importante da nossa vida. Romanos capítulo 4, versículo 2 e 3. Porque se Abraão, chamado pai da fé, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E ainda mais, em Romanos 11, versículo 6. 11, 6. A palavra do Senhor diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Eu sou uma pessoa boa. Pode ser mesmo, socialmente. Mas a palavra do Senhor diz: não atribua essa sua situação como um quesito favorável para que você possa ser justificado. Por isso, isso trata de obras. E a palavra do Senhor diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É pela graça. De graça. Mas alguém pode, mas eu estou pela graça, então eu posso viver pecando. É pela graça. Vamos dar uma olhadinha? Em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, pela fé em Cristo, pela união em Cristo,
Fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Ah, mas toda graça então posso viver pecando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Romanos 6, 1 e 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí ele vai dizer que nós fomos batizados em Cristo, na morte. É um falso entendimento quando uma pessoa diz que eu estou debaixo da graça, então eu posso viver pecando, porque a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou na graça. Não, você nunca esteve na graça. Se for esse entendimento teu, você nunca esteve na graça. Você esteve provavelmente aprendendo os textos bíblicos, você provavelmente esteja frequentando uma denominação, uma religião, mas não faz parte do cristianismo, onde o pecador, ele é salvo pela graça, mediante a fé. Naquilo que o Senhor Jesus Cristo, que é a justiça para justificar o pecador. Não tem outra justiça, senão a justiça de Deus, que é Cristo. Pelo seu sacrifício na cruz, atraindo o injusto, o justificando e o ressuscitando com a vida do justo Jesus Cristo habitando no interior desta pessoa, pela graça. Amém. Faça seu comentário.